gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje faz parte daquele especial do mês de setembro, em comemoração a 1 ano do canal, que está sendo postado o vídeo aqui. E hoje, para a primeira semana, o nosso assunto é um assunto muito especial para mim, que eu gosto muito em particular. E uma convidada é a Babi. A Babi é uma amiga, né? Foi não, né? Ela estudou comigo no ensino médio e a nossa amizade continua até hoje. Então, Babi, muito obrigado por aceitar esse convite e vir conversar sobre moda e dança. Então, eu que agradeço o convite, é muito especial estar aqui para falar de um assunto também que eu gosto bastante, e dois assuntos que eu gosto bastante, né? Esse conglomerado de assuntos. E vamos discutir um pouco hoje, falar sobre as coisas, ideias, histórias e conversar. Bem, para esse assunto não ficar muito longo, né, a gente vai começar falando sobre, Babi, o que você acha? Qual é a relação entre moda e dança para você? Bom, moda e dança para mim é uma coisa que caminha junto, né? Eu acho que um não vive sem o outro. A gente, assim, moda é um registro histórico e não existe dança sem isso. E uma caminha com a outra. É uma expressão que ela precisa também, né? Eu acho que assim, os figurinos deles fazem muito parte da história que é contada dentro dos palcos. E é a base de quase tudo, né? A gente se identifica muito e entende muito o espaço da história. Putz, é um processo histórico incrível. Acontecem várias coisas ao longo do caminho que elas se juntam e se conversam em uma forma de expressão e por aí vai. É muito legal, né, essa relação que tem história e dança, né, e moda tá sempre presente. E eu acho que desde lá dos primórdios tá sempre junto, mas, né, se aflorou cada vez mais no reinado de Luís XIV, né? Sim, isso é muito interessante. A gente reconhece ele, né, como rei da moda, então isso é um marco assim muito importante. E o balé cresceu muito nesse período. E afinal ele era um exímio dançarino. A gente espera que sim, né? Não tem registros históricos assim dele dançando, porque não tinha vídeo naquela época, né? Assim, pouquíssimo tempo atrás. Então, mas a gente tem expectativa de que ele pelo menos dançava um pouquinho. Mas dentro da corte e tudo mais, assim, o segurança também tinha uma importância muito grande, né? Afinal de contas, apenas a pessoa que a gente tem como rei da moda, né? Que se tornou um marco disso na história, que a gente estuda muito, que foi o período que principalmente os homens tinham roupas muito rebuscadas, enquanto as mulheres tinham umas indumentárias um pouco mais discretas, muito diferente do que a gente conhece hoje e dentro da história da moda como um todo, né? Que geralmente mulheres têm roupas mais extravagantes, mais que realmente têm mais imponência, enquanto os homens têm realmente uma roupa mais discreta. E com ele não tinha isso, né? Ele que queria chamar atenção, ele que chegava, ele que ordenava e isso é muito importante para a gente pensar historicamente. É bem interessante pensar assim que o balé, pensando mais no balé, ele foi muito mais. Ele cresceu cada vez mais no reinado de Luís XIV e saber que ele também tem a sua importância para a moda é muito legal também, né? A gente sabe, né, que antigamente no balé clássico quem dançavam mais eram os homens, as mulheres elas acabavam se vestindo de homens para conseguir dançar, né? O balé. Os homens usavam umas roupas, que nem você falou, cheia de brilhos e super com os tecidos pesados, né? E eles usavam salto. Sim, o balé que a gente conhece hoje é muito diferente do que começou lá, não começou lá no começo, não, né? Quando se iniciou lá atrás. Os saltos, eles eram usados, né, na sapatilha como a gente, diferente do que a gente conhece hoje, que as sapatilhas a gente dança na ponta dos pés. E é muito interessante ver como isso foi mudando, né? Principalmente se tornando mais ergonômicos para os bailarinos, né? Porque as danças foram mudando, precisava de uma especialização melhor dos bailarinos e foram se desenvolvendo novos estilos. E a roupa foi mudando com o tempo também, acompanhando também acontecimentos históricos da época e tudo mais. Então é muito interessante ver essa mudança, assim, de como é que tanto a dança quanto a roupa foi acompanhando isso, né? E é muito legal ver essa evolução, assim, porque em relação às mulheres, o balé veio da dança da corte, né?
E as mulheres tinham aquelas roupas super volumosas, com vários tecidos e com armações. E aí eu fico me perguntando como que elas dançavam com aquilo, né? Porque as meninas dançam, geralmente tem as festas de debutante e tem aqueles vestidos armados. E se aquilo já hoje, né, já é pesado, eu fico imaginando naquela época, como se dançava com aquilo. Sim, é bem diferente, né? Quando a gente para pra pensar nas roupas de hoje em dia, que tem um desenvolvimento de uma trama muito fininha e que seja bem ergonômica, que seja elástica pra gente poder dançar e sair pulando por aí. E parar pra pensar naquela época como era realmente. As tramas, elas eram construídas de uma maneira mais manual, então não tinha como você ter um trabalho tão minucioso. As roupas tinham tecidos pesados. E além desses tecidos pesados, tinham as armações que, perdão, eu não vou lembrar do nome agora, porque cada armação tem na sua época, então, assim, são muitos nomes para se lembrar, mas enfim. Tinham aquelas armações que elas realmente usavam por baixo das roupas para poder dar aquele volume e ter toda aquela textura, né? Que o palco ele precisava relatar o dia a dia, né? Muitas histórias relatavam o dia a dia e o cotidiano dessas pessoas. Então, as roupas tinham que ser equivalentes. Muitas vezes as barras eram um pouco mais curtas para eles poderem se locomover com mais facilidade, mas muitas vezes elas eram, assim, exatamente igual ao que se usava no dia a dia. Então era muito difícil, né? Parar para pensar que hoje, o que pesa uma roupa de balé? No máximo 200 gramas, vai. Não, realmente não sei, eu tô chutando. Mas imagina, naquela época podiam ser quilos e quilos de roupa para você dançar. Então era um trabalho bem diferente. Não, e realmente, como você falou, mesmo com 200 gramas, a gente já sente a diferença quando a gente sai de uma roupa de ensaio, que é uma meia, uma saia e um colã, pra um titi, que, sei lá, 200 gramas a mais já tem uma diferença no dançar, né? Já tem muito, né? A gente percebe que essas coisas elas precisam ser muito bem pensadas, né? Porque imagina, às vezes, até mesmo, eu acho que eu vejo mais os figurinos masculinos, né? Eles costumam ser um pouco mais encorpados, dependendo de qual repertório a gente vai fazer. Mas você fica parando para pensar assim, cara, tem que pensar muito bem, né? Por exemplo, se você vai colocar um ornamento na roupa, ele tem que ser realmente mais leve e que ele não precise atrapalhar o bailarino, né? Porque, assim, imagina, por exemplo, um monte de penduricalho na roupa. Dependendo dos movimentos que você vai fazer em palco, aquilo ali vai ser um caos, né? Pode até acontecer algum acidente, você acabar tropeçando, alguma coisa assim, dependendo do que for. Então, tem que realmente pensar muito bem. Tem que ter um trabalho minucioso. E naquela época, imagina, dançar era um desafio muito grande, então. Babi, uma pergunta pra você. Você acha que a dança consegue viver sem a moda? E existe moda sem dança? Olha, na minha humilde opinião, não. É, eu acho que uma não sobrevive sem a outra. Como eu disse já, a moda é um registro histórico. Não existe dança sem registro histórico, sabe? A gente precisa retratar dentro dos palcos. E também acho que como expressão artística, uma precisa da outra. Elas caminham juntas, né? Tanto quando a gente fala sobre um balé clássico ou um balé mais contemporâneo, que as roupas são mais discretas, que são feitas para o bailarino realmente parecer que ele está quase nu ali, ou que a expressão é realmente do corpo dele. Aquilo ali é uma linguagem, né? Aquilo precisa transmitir aquilo. Precisa transmitir aquela ideia que a coreografia quer passar, o estilo da dança quer passar. E aquilo é moda também. As pessoas acham que às vezes não, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? E elas são necessárias, elas caminham juntas. Uma influencia a outra e uma não sobrevive sem a outra. É muito legal ver isso, porque se a gente for parar pra pensar de todos os estilos de dança que existem no mundo, né? Cada um tem a sua moda particular e o que acompanha aquela sociedade também. Porque às vezes, se você for pensar, o balé clássico, ele surgiu do balé de corte. E aquela roupa era o que estava no universo deles naquele momento na Europa. Se você for pensar numa dança, num street dance, numa dança de rua, aquela moda está influenciada pela sociedade que aquela dança surgiu, né? Sim, cada dança tem a sua peculiaridade, carrega a singularidade do país e da cultura que ela acontece ali, né? Isso é muito interessante, porque também fala muito sobre o povo, muito sobre os costumes, porque a dança, ela era um registro histórico maravilhoso, né? É como as pessoas celebram, é como as pessoas dançam, como as pessoas conquistam, e tá tudo relacionado a isso, como elas festejam, e fala muito sobre cada cultura, particularmente. Isso também a gente percebe nas roupas, né? Isso a gente consegue perceber
nos figurinos, me fugiu a palavra. Mas, por exemplo, quando a gente para pensar nas danças russas, no tango, no street dance, no balé clássico, no balé contemporâneo, em várias, diversas danças, que cada uma tem o jeito que trabalha, cada uma tem o jeito que representa. Isso é muito legal. Eu fico fascinada, realmente. Agora, indo de um extremo a outro, o street dance, né, a dança de rua, ela surgiu na periferia das cidades dos Estados Unidos, né? E ele tem a sua moda particular, né? Então, acho que esse é um dos movimentos que eu acho mais interessante, né, da contracultura. É uma dança que ela nasceu nas ruas e ela foi ter um lugar, uma representatividade mais para frente, depois de muita luta, inclusive. Mas isso também a gente percebe muito refletido nas roupas, né, que é muito diferente, por exemplo, de um balé de corte, que a gente vê toda aquela fantasia quase, é uma roupa extremamente chamativa, enquanto o street dance ele tem muita influência, principalmente do streetwear, né? Que são roupas mais esportivas realmente, né? São roupas mais largas, que não tem uma preocupação exuberante, vamos dizer assim. É um código de vestimenta de todo o projeto social que envolve, sabe? De uma vivência daquelas pessoas, dessa cultura, porque reflete muito os personagens de histórias que aconteceram na época, né? E de ter todo esse movimento que foi muito marginalizado e tudo mais. Assim como a gente vê, por exemplo, no samba também, né? Que depois que teve um toque de boemia, que foi mudar muita coisa. Mas é a mesma história, né? De ser marginalizado, depois descer e ter hoje a representatividade que tem, né? Ou a imponência que tem milhares de concursos e muitos patrocinadores envolvidos. É uma dança absurdamente maravilhosa. Vamos combinar que quem consegue dançar, assim, ó, não é pra poucos. Já tentei e afirmo que não consegui. Já me deu por vencido. Como eu já tinha gravado um vídeo falando sobre também a origem do sapateado, né? A gente sabe que o sapateado teve a sua ascensão, ele ficou muito popular nos anos 30, no finalzinho dos anos 20, e a gente sabe que os anos 30 tem a sua moda em particular, né? Eu acho muito fofinho aquelas roupas das mulheres e eu acho que também teve o seu forte lá na moda. Sim, teve muito, muito, muito. Os anos 30, os anos dourados, maravilhosos, e tem uma influência muito grande de Hollywood, né? Então todas as produções, elas eram muito chamativas e envolviam muito foco, muita luz e estrelismo e tapete vermelho. E a dança dela também teve muito esse local. A gente também vê, pela música em si, né? O jazz estava muito em alta naquela época também, e todas as músicas que vieram depois. E, bem, não tem o que dizer, né? Hollywood se iniciou ali, né? Então, é puro glamour. As roupas, elas têm essa influência, né? Era tudo muito festivo, muito colorido e tinha uma apreciação ao corpo também, né? De você entender que o corpo do bailarino é um instrumento. Eu acho legal também que as roupas, né, que as mulheres usavam, principalmente as mulheres, né, os homens começaram a usar muito terno, né, depois dessa época, eu não sei exatamente. Mas as mulheres, elas tinham aqueles vestidos que passava do joelho, mas tinham aquelas franjas, as pérolas e tudo mais, né, também foi uma época muito cheia dos adornos. Sim, a gente tinha os adornos que as bendrosas usavam, né? Que são muito reconhecidos até hoje, representados nas roupas, em muitas fantasias por aí que a gente vê, sempre se remete a essa época. E, bom, acho que boa parte da graça da dança também estava envolvida no figurino, né? Eu acho que era um complemento muito grande. Sim, elas usavam. Aquela época foi a época dos bailes, né? Muitos bailes, muitas festas que tinham jazz e outras músicas. Mas, inclusive, não sei se você lembra, Babi, eu fui de melindrosa na viagem de formatura, na festa fantasia. Como eu não lembrei disso? Sim, a gente teve a festa fantasia na formatura, lá na viagem. Foi incrível, inclusive. Infelizmente, a minha fantasia, o professor também estava usando uma igual. E eu fiquei tipo, nossa, que sacanagem. Mas foi muito legal, convenhamos.
Falando de figurino, a gente sabe, né, que o figurino é para você representar você mesmo ou para representar algo. E a gente sabe que figurino para palco teatro e para palco festival, show, é muito diferente, porque um teatro, né, um palco de teatro, você vem uma plateia lá de mais ou menos, sei lá, 500, 800, beira 1000 pessoas. E de um show é mais de 5.000 pessoas, com certeza. Sim, como você já comentou, realmente são figurinos muito diferentes, né? Bom, dentro de um público como o Lollapalooza ou o Coachella, por exemplo, até mesmo as pessoas que frequentam, né? Existe uma vestimenta que você usa para frequentar esse tipo de local, né? E principalmente hoje em dia que, bom, o importante é conseguir like no Instagram, então as pessoas acabam exagerando um pouco às vezes, muitas vezes. Mas falando sobre o figurino dos artistas em si, são figurinos que têm que chamar muita atenção, né? Porque é um público de multidões, né? São, sei lá, 10 milhões de pessoas. Eu acho que não, 10 milhões de pessoas é muita coisa. Eu não faço a menor ideia de quantas pessoas frequentam esse tipo de coisa. Mas são muitas pessoas, vai. Umas 500 mil deve ter um show da vida, assim, um festival da vida deve ter isso, mais ou menos. Mas são roupas muito extravagantes, né? Elas têm que representar o artista e tem que vestir e vender a arte dele. E muitas vezes a gente vê que muitos artistas, muitos designers, eles começam assim, né? Às vezes algum artista curtiu o trabalho dele e pede para fazer alguma roupa, e geralmente é ali que ele usa para se lançar, né? Que ele vai ser extravagante mesmo, que é para chamar atenção, que é para o nome dele ser lembrado. E é muito diferente, né? Eu acho que assim, não tem como falar sobre isso sem falar da Lady Gaga ou da Katy Perry, né? Porque elas são muito marcantes no mundo da moda. A Rihanna também, né? Gente, o que são os figurinos da Rihanna em tapetes vermelhos? Pelo amor de Deus, aquela mulher ela arrasa. Mas, enfim. E em shows e para palco de teatro são muito diferentes, né? Até porque existe uma dinâmica de dança que muitas vezes ela exige um pouco mais. Não para pensar nem tanto, né? Porque hoje em dia as coreografias estão tão incríveis em shows assim que você fica, gente, como é que ele se mexe com essa quantidade de roupa? E como que aguenta, né? Como é que tem fôlego? E continua cantando ainda, pior de tudo. Você fala assim, nossa, não consigo nem pegar o pote ali em cima do armário sem acabar com fôlego. Mas sedentarismo. Mas sim, são propostas muito diferentes. Eu acho muito legal, porque são duas comunicações de artes muito diferentes, são duas linguagens muito interessantes. Sim, até um show que me faz. Nossa, que eu fico encantada. É aquele show que a Katy Perry mesmo fez no show do Super Bowl. Foi incrível, assim, ela tirava figurino e colocava outro, e o cenário em si também ajudava, né? Eu acho que tudo compõe. Se tem um show que arrasou assim, Super Bowl, foi da Kate, ela arrasou, foi maravilhosa. E assim, o que são as apresentações do Super Bowl, né? É sempre assim, a gente sempre fica de queixo caído todo ano, né? É uma coisa de louco. Verdade. E até porque, ó, pensando no balé clássico, né? A gente tem todas as questões de brilho, de os figurinos mais robustos, mas até porque eles não podem, eu acho que ser exageradamente assim, né? Porque ali tá representando uma história de pessoas reais, né? Talvez. São pessoas comuns, sei lá, uns ciganos, alta realeza. E também, se fosse exageradamente assim, perderiam o fio da história, né? Sim, eu concordo completamente. Eu acho que esse meio, ele é muito fantasioso, né? Nesse sentido de realmente criar coisas fantásticas. E a proposta de palco é totalmente diferente, para contar uma história que seriam de pessoas do dia a dia, né? Hoje em dia não são mais, né? Porque quantas pessoas conhecem um cigano, ou enfim. Mas sim, tinha essa proposta quando ela começou lá atrás. Então, eu acho que já deu uns bons minutos pra gente, né? Mas foi muito legal esse papo. Sempre quando eu encontrava a Babi, a gente sempre tinha umas conversas sobre esse estilo também. E depois que a gente começou, cada uma foi seguir o seu caminho, né? A gente começou a encontrar cada vez mais conexões, né, entre principalmente história, arte, moda, tudo tá muito conectado. A linha do tempo tá sempre andando junto. E muito obrigada, Babi, por ter aceito esse convite. E será sempre bem-vinda aqui no canal.
Ai, eu que agradeço pela oportunidade. É muito bacana sempre vir para falar sobre um negócio que eu gosto tanto, com uma pessoa que eu gosto mais ainda. Então, muito legal estar fazendo parte desse projeto. E é só me chamar que eu volto, sem problema. Gente, comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos relacionados a isso. E aí a gente volta, não tem problema. E já informando, né? Eu faço faculdade de texto e moda, foi por isso que a Esther me convidou, para a gente estar podendo discutir um pouquinho sobre isso. Assim, já faz um tempo que eu estava lá fazendo minhas aulinhas de história da moda, mas ainda tem um pouquinho de coisa que fresquei na cabeça. Eu acho que coisa boa a gente nunca perde, né? Principalmente se é um assunto que nos interessa. Então, obrigada desde já a vocês que estão até agora nesse vídeo. É um vídeo mais longo, acho que sem dúvida é o vídeo mais longo aqui do canal. Mas não deixa de se inscrever, de curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, com a sua família, com o cachorro, com o gato, com todo mundo que você conhecer. E é isso. Beijinhos e até a próxima. Lá, 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 lá. Não consegui pensar em nada, a gente canta, entendeu? Meu, eu sou assim, eu esqueço os negócios do nada. Peraí, que eu vou até pesquisar agora, porque eu fiquei bolada. Não, menina, nossa senhora.